Bom dia. Bom dia, professor. Consegue me escutar? Sim, sim. Professor, eu tive um problema esses dias para imprimir a página, eu descobri o que era. Essa é uma primeira. É por causa que as linhas estão em cinza e a minha impressora ela imprime só preto e branco. Não tem alguma configuração na tua impressora que seja de tons de cinza? Professor, eu sinceramente não sei. Eu teria que fuçar nela. Nunca mexi muito na impressora assim mesmo. Não tenho muita experiência, mas eu posso tentar. Às vezes dá certo, tá? Mas às vezes, mesmo com essa configuração, as impressoras elas imprimem só em preto e branco. Acontece, já vi acontecer até em gráfica, tá? Hum. Não é nada de anormal acontecer isso. Bom dia. Bom dia, Aí, professor. assim, ó, no caso do Luiz Fernando, né, caso esse problema seja recorrente e fique muito difícil de imprimir, aí você tenta copiar o modelo da forma como eu mostrei no exemplo da aula anterior, né, de fazer as linhas numa folha em branco e tentar reproduzir os exemplos na folha em branco mesmo. É uma Sim. opção. Que esse primeiro exercício ele não precisa ser entregue, né, para que vocês possam praticar, para que possam fazer para que tenham as habilidades necessárias para fazer os exercícios que precisam ser entregues, tá? Ok, professor. O meu vídeo está de novo travado, professor. Acho que vou ter que assistir a aula pelo celular. Sim. É bom vocês testarem também o celular. O celular é muito, o aplicativo do Teams no celular é muito bom. Acho que é uma boa opção uma opção alternativa caso vocês não tenham problemas de assistir no computador. Bom dia, Matheus. Matheus ia falar alguma coisa? Ah, tudo bem. Já o fez. Gente, alguma dúvida por enquanto em relação aos primeiros exercícios do 1 ao 5 de traçado à mão livre? Consegue me escutar, professora? Sim. Tá, eu teria uma dúvida só. O movimento certo de traçado é sempre na horizontal ou pode ser, por exemplo, na vertical, de baixo para cima na folha, ou correto é sempre só na vertical, na horizontal, quer dizer? Então, vai depender da direção da linha que você for desenhar, né? Nos exemplos ali na folha 2, se eu não me engano, e na folha 3, que são as folhas de linhas retas, eu vou mostrar elas aqui, na tela, só para ilustrar, para o pessoal identificar quais são os exercícios. Tem que mostrar uma de cada vez, por conta do meu leitor. Aqui eu tenho a folha 2, deixa eu separá-la aqui. Então, a folha 2, que seria essa daqui, né? Você tem o exemplo de linhas horizontais e você tem o exemplo das linhas verticais, né? Aí aqui, nesse exemplo aqui, ó, com linhas de direção vertical, você vai traçar, tanto faz de cima para baixo a linha ou de baixo para cima. Na horizontal, a mesma coisa, você vai fazer o traçado conforme o sentido que você acha que é melhor de fazer, desde que a linha seja na direção horizontal, de fato. Então, nesse exemplo aqui, como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão medir essa distância entre as linhas
e marcar os pontos sobre as bordas da folha, tá? Marcar os pontos que determinam a distância entre linhas sobre as bordas da folha para que vocês tenham de guia a distância correta entre uma linha e outra, tá? E logo após marcar as distâncias, aí vocês vão iniciar o traçado. Esse traçado pode ser tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita é o nosso sentido convencional de escrita, né? Então, acaba sendo muito mais natural a gente fazer o exercício da esquerda para a direita. Mas, se por algum motivo você se sentir mais confortável fazer o desenho da folha da direita para a esquerda, né? O desenho da linha horizontal da direita para a esquerda, não tem problema nenhum, tá? Outra dúvida que pode surgir, né? Qual tipo de técnica de traçado adotar? Na aula passada, eu mostrei para vocês a respeito da técnica de traço emendado e da técnica de traço direto. Tanto faz, vocês podem utilizar qualquer uma das duas. Eu recomendo que utilizem as duas. Para quê? Porque essas folhas elas servem para testar o traçado de vocês, tá? Para verificar qual que é o tipo de traçado que vocês acham melhor de executar. Tá claro? Já testou, então, Luiz Fernando? Teve mais facilidade com o traço direto. Que bom, então. Então, é sinal de que tem a mão firme. Eu fui testando uns jeitos, professora, de como segurar o lápis e a posição, e eu segui a tua posição, e eu estendi o meu mindinho, tipo, mais pra frente, assim, eu consegui fazer mais reto ainda. Eu posso usar esse jeito pra fazer a linha, ou tá errado? Não, tá correto. Você pode mudar se você quiser se testar com outra forma de traçado, tá? Mas se você verificou que tá bom, até se quiser mostrar o exercício, eu posso autorizar o compartilhamento de tela para que você mostre o exercício na câmera. Se quiser mostrar, eu costumo fazer isso com os alunos também, né? Caso queiram mostrar o exercício aqui na câmera, eu permito, ou através do compartilhamento de tela, né? Vocês podem mostrar, né? Tira a foto do exercício, aí eu compartilho o arquivo da foto aqui na nossa videoaula. Eu não cheguei a fazer... Professora, eu não cheguei a fazer muitos exercícios ainda, só em uma folha em branco mesmo. Só para treinar mesmo um pouquinho. Uhum. Aí, caso queiram mostrar, vocês podem mostrar aqui na aula. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Pode ser tanto na câmera quanto no compartilhamento. Isso, ó. Tá. Aqui eu aprendi, né? Como a professora pediu. Ainda não cheguei a fazer essa primeira, de manhã eu consegui imprimir, certo? Uhum. E aqui, luz Já fez os testes aqui. Tem como ligar o flash, professora? O direto tá melhor. Já deu para ver aqui. Sim, quando eu faço o outro emendado, eu começo da curva e depois eu tentei um na horizontal aqui. Esse ficou... Não consegui testar muito, né, professor? Mas começando aos poucos. Certo. Bom dia. Gente, mais alguma dúvida, algum comentário sobre os exercícios? Para quem chegou agora, né, estava falando para o pessoal que vocês podem também mostrar os exercícios de vocês através da câmera ou do compartilhamento de tela.
tá? Através do compartilhamento de tela, vocês podem fazer. Vocês podem através do compartilhamento de tela, vocês podem exibir os exercícios tirando uma foto, enviando o arquivo para os seus computadores e depois abrindo esse arquivo e compartilhando a tela desse arquivo. Ou da forma como o Luiz Fernando fez agora, que ele ligou a câmera, né, do celular dele e ele mostrou através o exercício através da câmera, tá? Para quem está usando o aplicativo do celular, né, para assistir a nossa aula, acaba sendo mais simples utilizar a câmera do celular, porque é só virar a câmera. Para quem estiver utilizando o computador, eu recomendo que faça o compartilhamento do arquivo da foto do exercício. É claro? E aqui também foi lançada uma pergunta, né, na nossa aula. Qual que é o tipo de traçado que vocês estão tendo mais familiaridade, né? Traço direto ou traço emendado? Bom dia. Matheus vai testar. Pode utilizar o espaço da aula de hoje para fazer os testes. Aí já mostra o resultado aqui. Ah, sim, né? Mas sorte que a aula de vocês é às 10 da manhã, né? A outra turma que eu dou aula é das 7h30. Aqui a gente acorda cedo. Dependendo da cidade, né? Tem bastante estudante aí do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina. Esses pegam mais frio. Interior do Paraná também é bem frio. Engenharia tem bastante gente do interior do Paraná. Ah, depende, né? Isso aí essa parte aí de ser EAD ou não EAD é controversa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto dos dois, eu tenho sorte com isso. Não, as atividades são para ser feitas, são as atividades que
foram passadas na última aula, né, dos exercícios de traçado à mão livre, de 1 a 5, em que essas atividades são para ser feitas com base nas técnicas de traçado que foram apresentadas na aula passada, né? E a aula de hoje está servindo para esclarecer as dúvidas referentes a essas atividades e para que vocês possam mostrar também o que vocês estão fazendo no momento. E essa atividade não é para ser, essas primeiras 5 atividades não são para ser entregues, vocês vão entregar de exercício à mão livre somente os exercícios de EVO e de EPO, que vão ser solicitados mais tarde. Porém, para que vocês possam fazer as atividades de EVO e de EPO, vocês precisam ter o conhecimento que vocês vão utilizar nessas atividades que eu solicitei agora. É a dureza do grafite, né? O Luiz Fernando está perguntando a respeito da diferença entre os lápis HB e 2B. A diferença é basicamente a dureza do grafite. Os grafites H, eles são mais duros que os grafites B, tá? O grafite B, ele é um grafite que tem mais maciez e por isso que o traçado dele acaba sendo um pouco mais marcado na folha que os grafites H. E o HB, ele é um grafite intermediário, tá? É o mais comum de se utilizar para escrita e para aplicações mistas, né? Então, ele acaba sendo mais comum para essas aplicações. Já o grafite H, ele é mais utilizado para você fazer as linhas auxiliares do desenho, tá? Então, o início do desenho você faz normalmente com o grafite H, né? Na arquitetura e nos cursos que utilizam mais design de produto, né? Desenho mecânico, né? Que são e desenho de construção civil, são cursos que utilizam mais desenho. Normalmente se faz uma exigência um pouquinho maior a respeito do uso dos grafites. Então, o grafite H, ele serve para desenho das linhas auxiliares e do começo do desenho, tá? Enquanto que o HB, ele se utiliza para aplicações mais gerais. Às vezes, se eu quiser fazer o rascunho do desenho, mas diferenciar a linha auxiliar do que for linha de desenho, de fato, né? Linha que vai pertencer ao desenho, então eu posso usar o HB e o H juntos, tá? Ou eu posso utilizar só o H, tanto faz. Mas para o acabamento final do desenho, eu utilizo o grafite B, que é o que vai definir o contorno, por ele ser mais marcado. Tá claro? Gente, mais alguma dúvida? É uma outra opção, né? Mas o problema do quadriculado, Leonardo, é o seguinte, que aí você vai usar a linha para servir de modelo, né? Ele tá fazendo a folha branca.
Gente, eu não sei se vocês viram, mas na nossa página do Moodle já foi informado o horário do monitor e os contatos, tá? Caso vocês precisem de um suporte auxiliar na disciplina, tá? Então, essa informação já foi atualizada. O segundo monitor da disciplina, que é um monitor também da disciplina de desenho técnico de engenharia civil, vai ser selecionado vai ser selecionado ainda hoje e vocês vão ser informados a respeito dos horários dele em breve, tá? Na semana que vem. É maior, tá? O A0 ele tem 1 metro quadrado de área. Uma folha de cartolina, ela tem um tamanho, eu acho que o mais próximo da folha de cartolina é o A2, tá? Acho que o A2 é que é o tamanho correto da folha de cartolina, mas eu não tenho certeza. Sim, mas o que é mais importante saber do jeito certo é o seguinte, tá? Não é a regra em si, porque tem muita regra que às vezes ela não te dá um resultado bom. É o resultado que o jeito certo dá, né? Eu acho que isso aqui no fim das contas é o mais importante. E no caso da dobra de folha, a ideia é sempre dobrar no tamanho do A4 para que você possa transportar, né? A lógica da dobra de folha é essa.
Tô gostando de ver vocês também curiosos. Tem pergunta aqui que eu acho que eu não vou saber responder. Essa da cartolina aí eu achei muito boa, até eu vou dar mais uma pesquisada. Mas lembrando do tamanho, eu tenho quase certeza que é o A2, o tamanho da cartolina. Gente, mais alguma dúvida?
Gente, tem um colega de vocês que eu tô vendo aqui nos e-mails que ele tá com bastante dificuldade de entrar. Não sei se vocês conhecem o Joseph. Eu já mandei a página do Moodle, já mandei, eu tô mandando agora o link do Teams, porque tô vendo que ele não tá conseguindo entrar desde a primeira aula. Mas não é por falta de material, não. Vocês têm contato com ele? Estão conseguindo? Ah, antes de eu responder a pergunta do Leonardo, né? Só para saber se alguém tem contato com o Joseph, tá? O Matheus disse que não conhece. Eu estou enviando de novo o link para ele da equipe, para que não tenha problema. Não conheço também, tá? Então, respondendo a pergunta do Leonardo, se precisa entrar com algum tipo de, com uma licença ou senha no AutoCAD, sim. Normalmente, quando vocês recebem, vocês instalam e fazem download, quando vocês fazem download do programa AutoCAD para instalação, vem um código com, com o número de série e mais um outro dado ali que vocês têm que inserir assim que instalam, tá? Na primeira vez que instalarem. E uma outra informação importante, né? Na hora de fazer o cadastro no site da Autodesk, vocês têm que enviar um comprovante de vínculo com a universidade. Enviem o histórico escolar de vocês, tá? Porque aí vai ter a assinatura eletrônica. Aí com isso vocês vão ter a licença validada, né? Com o cadastro validado e com a informação do número de série e da chave lá do programa, que vem por e-mail.
Sim, eu vou autorizar aqui o compartilhamento da tela, só um instante. No momento que quiser compartilhar a tela, o Matheus pode compartilhar a tela. Se for ligar a câmera, avisa também para eu desabilitar aqui a função de apresentador. Fica mais fácil para ti. Ah, então já está autorizado. No momento que quiser compartilhar a tela, já pode compartilhar. Ah, então aqui, ó, traço emendado e traço contínuo, né? No teu caso, o emendado ficou um pouquinho melhor, tá? A gente pode ver aqui no lado direito que as linhas estão mais regulares, mas deu para ver que tu teve uma melhora significativa aqui nas linhas intermediárias do traço contínuo, tá? Mas dá para ver que o emendado parece que está um pouquinho melhor, principalmente as linhas verticais. Aqui o objetivo da nossa aula síncrona é mais para a gente fazer o feedback para esclarecer dúvidas mesmo, tá? A parte teórica está toda disponível ali nos vídeos das aulas assíncronas. Então, na prática, o que vai ser feito hoje, né? Essa parte do traçado, ela serve mais para que você faça esboço em folhas pequenas, tá? Vocês não vão fazer um traçado à mão livre numa folha grande. É mais para que vocês possam expressar a ideia de vocês, para que depois vocês possam passar essa ideia para o CAD e para os desenhos de projeto em si, tá? O CAD é que vai ter o projeto profissional, né? O CAD, e hoje também se fala muito no BIM, né? Para tridimensional, então o BIM também em alguns casos, né? No Revit ou no ArchiCAD, né? Que são os softwares tridimensionais que utilizam também o conceito BIM, né? Que é de integração de informações ao projeto. Bom, então, em termos de desenho, né, ou você vai usar um Revit, ou um ArchiCAD, ou um AutoCAD, por exemplo, tá? São os softwares mais comuns de desenho de construção civil. E pacotes adicionais, né? Aí tem empresas que fazem pacotes para integrar com esses softwares. E aí o desenho em si do projeto na prática vocês vão fazer no CAD. O desenho à mão livre, ele serve para que você desenvolva sua coordenação motora e também para que você possa expressar rapidamente as suas ideias antes de passar para o CAD, tá? E que você possa comunicar rapidamente as suas ideias para a equipe, né? Mostrando o que uma etapa do que vocês pensam em fazer, tá? E sim, legendas também vão ser feitas no CAD.
legenda, template, né? Na verdade, o desenho todo hoje na prática é feito no CAD. O desenho à mão livre a gente ainda utiliza mais para desenvolvimento de competência, né? Como eu já falei para vocês, é coordenação motora, é você visualizar problemas de formas diferentes, tá? Por isso que a gente estuda os sistemas de representação de desenho técnico, para saber representar um projeto de diferentes formas, assim como no cálculo a gente escreve muitas vezes um desenho com escreve muitas vezes uma fórmula, desculpa, de várias formas diferentes, às vezes para poder modelar matematicamente melhor o problema. No desenho técnico a gente representa o desenho de formas diferentes para poder verificar como que ele é visualizado de diferentes formas, como que uma mesma peça, o mesmo objeto é representado através de diferentes sistemas, ou como que a gente pode evidenciar detalhes desse objeto através das diferentes representações, tá? Sendo que todas as representações podem servir para o mesmo objeto. E também, né, auxiliando o desenvolvimento da abstração, você imagina como que é a peça numa posição diferente da que você está visualizando, tá? Então, o desenho à mão livre ele serve muito para isso, serve também para saber comparar unidades de medida, mesmo que eu não tenha conhecimento de determinadas unidades, né? E para que eu saiba medir sem instrumentos de desenho, ou seja, eu treino também a comparação visual de medidas. Se vocês podem fazer um exemplo em casa, né? Comparando quanto que vale, meçam 1 metro de uma parte da casa de vocês e depois calculem quantos passos que tem em 1 metro, tá? Para que vocês tenham uma representação visual daquele tamanho sem medi-lo com instrumentos de medida, tá? Quando você mede por comparação, você adquire a noção visual da medida de forma muito mais rápida. Gente, mais alguma pergunta?
Luiz Fernando perguntou se no traço contínuo consegue deixar pulso fixo. Não, aliás, ele comentou, desculpa. No traço contínuo eu consigo deixar o pulso fixo e no traço emendado não. Tá? Sim, ocorrem ligeiras variações, mas na maior parte do tempo, né, o que acontece? A maior parte do tempo o punho vai ficar firme. Quando o punho fica firme, a chance do traçado ser regular é maior, tá? Tanto em qualquer uma das duas técnicas, tá? No traço emendado, às vezes a gente quer puxar um pouco a rebarba do desenho, aí da linha, aí acaba mexendo um pouco o punho, é natural, tá? Mas o ideal é que mantenha fixo na maior parte do tempo, porque a regularidade do traçado vai se manter, tá? O que eu quero dizer é que podem acontecer variações, mas na maior parte do tempo a técnica acaba seguindo essas instruções que eu acabei de mencionar para vocês. Um outro detalhe importante, tá? Eu não tenho como mostrar aqui na câmera, mas é importante de mencionar, né? O que acontece às vezes quando... qual que é a posição correta para que eu sente na hora de realizar os exercícios de desenho técnico, tá? Vocês vão sentir também uma diferença caso vocês sentem com os dois pés no chão, bem firme, a coluna reta e simplesmente utilizem bastante espaço da mesa. Para quem tem bastante espaço de mesa para fazer as atividades, né, é recomendável que utilize o amplo espaço da mesa como se fosse uma prancheta, tá? E para que vocês possam apoiar e movimentar bem os braços, tá? Fixem a folha com a fita adesiva e apoiem a prancheta de modo a folha bem no centro e em frente a vocês e também de tal forma que consigam arrastar bastante o braço sobre a mesa, tá? Tudo isso faz diferença na hora de fazer as atividades de desenho. Vocês vão ver que quanto mais espaço é melhor, na mesa é melhor para fazer as atividades de desenho, porque vocês vão ter mais área para poder apoiar e movimentar o braço sem movimentar o punho, tá? Eu estou com um espaço restrito aqui, não vou conseguir mostrar isso para vocês, e também quando eu ligo a segunda câmera eu tenho um espaço bem restrito. A minha mesa acaba sendo pequena aqui no meu espaço, aí eu acabo movimentando o braço de forma firme da maneira que dá, né? Tem gente que tem pouco espaço também, para quem mora em kitnet, por exemplo, vai ter bem pouco espaço, né? Então, tem que ter bastante atenção, mas a questão de se sentar com os dois pés bem apoiados no chão também faz bastante diferença, tá? Tem toda uma técnica de ergonomia relacionada ao desenho para que vocês possam desenhar melhor. Tem vezes que não dá para fazer tudo, tem vezes que dá, tá? Aí tentem aquilo que for possível para vocês.
Gente, mais alguma dúvida? Só uma pergunta, alguém já tentou fazer a folha de curvas, as folhas 4 e 5? Leonardo fez a 4. O que que tu achou, Leonardo? Tu achou que é do grau de dificuldade? E descreve como que tu fez. Ah, pode ser pelo chat ou por áudio, tanto faz. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, então, que 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 tu achou, Leonardo? Como que tu fez? Viu, ó, quadriculado na hora da folha de curvas, ele é uma mão na roda. Por isso que às vezes é bom fazer na folha à mão livre, que aí você vai conhecer de verdade como que está o seu traçado, né? A folha quadriculada acaba sendo um pouquinho mais simples. Eu vou mostrar um exemplo aqui de como realizar o exercício das linhas em curvas, porque tem algumas técnicazinhas que são interessantes de vocês tomarem conhecimento do desenho à mão livre. Vocês já se perguntaram sobre como construir, como definir a inclinação de uma linha à mão livre, né? Porque no exemplo da folha 3, vocês já têm a inclinação pré-determinada das linhas inclinadas. Mas vocês já se perguntaram como que vocês vão desenhar ângulos à mão livre ou definir inclinação de linhas inclinadas à mão livre? Quem que tem uma ideia de como fazer isso? Sim ou não, e se tem uma ideia de como fazer isso? Ah, tem gente que já está vendo. Isso é a regra da tangente, exatamente. Né? Você vai construir triângulos, retângulos, né, com medidas específicas que definem a inclinação daquelas linhas, tá? Então, no exemplo ali do vídeo, né, que o Luiz Fernando está mencionando aqui no chat, eu fiz um exemplo de uma linha de aproximadamente 30 graus, tá? A gente tem que ficar bem claro que quando a gente constrói ângulos à mão livre, a gente constrói ângulos que as inclinações são próximas ao ângulo que a gente pretende construir, né? Por exemplo, se eu quero desenhar uma linha de 30 graus, eu não vou de fato desenhar uma linha de 30 graus utilizando o desenho à mão livre, eu vou desenhar uma linha que tem uma inclinação muito próxima aos 30 graus, tá? Em termos de visualização, tá? Dificilmente o ser humano ele consegue visualizar
né? Uma inclinação que fica entre 0 e 5 graus, tá? Então, a margem de erro para que a gente possa desenhar linhas de inclinação à mão livre é que essas linhas elas se apresentem até com até 5 graus a mais que a linha que a inclinação que a gente pretende adotar nas linhas inclinadas, tá? Tanto é que na física, né, quando se aplica problemas para ângulos muito pequenos, se aplica entre 0 e 5 graus. Tá? Então, por isso que adota-se essa margem de erro. Gente, alguma dúvida? Eu vou fazer aqui uns exemplos de linhas inclinadas. Deixa eu ligar aqui a câmera 2. Todos estão vendo a câmera 2? Sim, professora. Bom, junto com o desenho das linhas inclinadas, eu vou mostrar também para vocês novamente o exemplo de medidas à mão livre, para ficar bem claro. Tá? Se eu quiser desenhar uma linha inclinada, então como que eu vou fazer? Eu vou primeiro desenhar uma linha horizontal. E depois uma linha vertical, tá? Então, todos os desenhos de linhas inclinadas, a gente sempre parte do ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus é o único que a gente desenha de forma direta, sem a marcação de medidas. Então, eu desenhei aqui um ângulo de 90 graus. Todos os demais ângulos, a gente são derivados do ângulo de 90 graus. A gente parte do desenho do ângulo de 90 graus para poder desenhá-los. Então, vamos supor, eu vou construir um ângulo aqui de 45 graus primeiro, tá? Eu vou determinar a minha unidade de medida, né? Como eu mostrei para vocês, quando eu não tenho nenhuma referência no meu desenho, eu utilizo a ponta do lápis como unidade de medida do meu desenho, tá? Se eu tiver algum segmento do meu desenho, muitas vezes vocês vão observar nas próximas atividades que uma outra unidade de medida interessante é a gente tomar como unidade de medida a menor parte do desenho, porque se a gente tomar como unidade de medida a menor parte do desenho, do objeto de modelo, aliás, nós vamos conseguir reproduzir o desenho desse objeto sem a necessidade de utilizar frações na unidade de medida. Tá? Então, às vezes, acaba sendo uma unidade interessante também, evita o uso de frações, né, que muitas vezes a gente vai ter que calcular de forma visual. Tá? Então, no caso, eu vou desenhar primeiro o ângulo de 45 graus. 45 graus, como o Luiz Fernando falou anteriormente, né? Eu utilizo a técnica da tangente para poder construir os ângulos à mão livre. Então, 45 graus é a tangente, qual que é a tangente de 45 graus?
É 1, né? O Matheus colocou ali no chat, é 1. Então, se é 1, e como que é calculada a fórmula da tangente, né? A tangente de um ângulo acaba sendo cateto oposto sobre o cateto adjacente do ângulo avaliado no triângulo retângulo, tá? Então, no caso de 45 graus, é 1, tá? Então, se é 1, quer dizer que essa fração aqui, cateto oposto, no caso, o cateto oposto vai ser a linha vertical do meu triângulo retângulo e o cateto adjacente vai ser a linha horizontal do meu triângulo retângulo, certo? Então, definido o que é o cateto oposto, o que é o adjacente. E eu sei que essa fração aqui, no 45 graus, dá 1. Então, isso quer dizer que a minha linha vertical, ela vai ter que ter a mesma medida da minha linha horizontal, tá? Então, para eu construir um ângulo de 45 graus, tem que puxar a folha um pouquinho aqui. Para eu construir a minha linha de 45 graus, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que marcar uma unidade de medida sobre a minha linha horizontal e uma unidade de medida sobre a minha linha vertical. Nesse caso aqui, todas as duas... Nesse caso aqui, tanto a linha vertical quanto a linha horizontal estão com o mesmo tamanho agora, correto? Tá aí, tudo bem? Tudo certo. Bom, então... Então, agora eu vou definir o retângulo formado pelas medidas das linhas horizontais e verticais que eu atribuí, tá? Então, aqui, ó, vou ter, nesse local aqui, esse daqui vai ser o local por onde vai passar a minha linha inclinada. E a linha inclinada vai corresponder à diagonal do retângulo que eu acabei de desenhar. Então, aqui... eu vou ter uma linha inclinada. Se eu quiser desenhar um ângulo de 60 graus, aí o que eu vou fazer? Tá? Qual que é a tangente de 60? Aí eu vou pedir para vocês fazerem na calculadora. Só vou marcar aqui canetas, algumas linhas aqui.
Quanto que deu a tangente de 60 na calculadora? Um 1,73 é o famoso raiz de 3, né? Então, agora o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir qual fração de lados que dá perto de 1,73, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos testar diversas frações, né? A gente já sabe que entre 1,73 vai estar entre 1,5 e 2. Vamos colocar aqui entre 1,5 e 2 para ficar mais fácil. Qual que é a fração que representa 1,5? 3 sobre 2. Qual que é a fração que representa 2? 4 sobre 2. Mas também pode ser 6 sobre 3. Mas também pode ser 8 sobre 4. Certo? Aqui pode ser 6 sobre 4. E se eu utilizar 7 sobre 4 aqui? Quanto que vai dar? 1,75. Que está bem próximo, né? Então, a gente pode adotar essa medida. Qual que seria a outra fração muito próxima de 1,75, né? Se eu quiser simplificar um pouco o denominador. Se eu adotar 5 sobre 3, vamos supor. Quanto que dá 5 sobre 3? 1,66, 1,67, né? Se a gente arredondar, vai dar 1,67. Se eu tirar a tangente menos 1, né? Ou seja, o arco tangente desse valor, 1,67, quanto que vai dar? 59. Ainda está dentro da nossa margem de erro, certo? Então, e o que é mais fácil desenhar? 5 sobre 3 ou 7 sobre 4? O que é mais rápido de desenhar? Cinco sobre 3, né? Porque você vai ter que marcar menos unidades de medida, tá? Apesar das duas respostas estarem corretas na hora de construir ângulos à mão livre, tá? 5 sobre 3 acaba sendo a mais adequada. Eu vou tentar aumentar aqui um pouco o desenho para ficar mais legível. O 5 sobre 3 acaba sendo uma resposta mais adequada pela rapidez, tá? Porque o objetivo do desenho à mão livre ele não serve só para desenvolver competências, mas ele serve também para transmitir as ideias de forma rápida, né? Então, é mais interessante que a gente trabalhe com 5 sobre 3.
Então, eu vou ter que marcar 5 unidades de medida na vertical por 3 unidades de medida na horizontal. 3 meios vai dar perto de 1,5, vai dar 1,5, tá? Aí a gente tem que verificar quanto que vai dar a tangente de 1,5, para poder verificar se essa é uma boa medida, tá? Qual que é o arco tangente, né? De 3 sobre 2, para poder verificar se é uma boa medida. 56 ainda está na margem de erro, né? Poderia ser utilizado também, e seria melhor ainda de utilizar. Vamos utilizar, então, o 3 meios, tá? Bom, então, nós já vamos marcar aqui a segunda unidade de medida. Aqui é sempre bom dar uma conferida na unidade anterior para que você possa reproduzir ela de forma mais fiel na etapa seguinte do desenho, tá? Então, aí eu vou dar uma comparada aqui. Marquei o segundo pontinho. Eu posso fazer essa marcação aqui, ó, de forma direta. Eu vou apagar essa parte aqui. Poder caber. Então, eu posso fazer essa marcação direta aqui, ó, sobre a linha vertical que eu vou desenhar a partir da marcação da horizontal. Eu já vou aproveitar, vou transferir essa para cá. Aí agora eu vou fazer a marcação das unidades verticais. Aqui, ó, como deu 2 unidades já, no fim já aproveitei aqui, né, a linha. Ai, meu Deus. Eu vou fazer a marcação aqui. Então, tá feita a minha linha inclinada. Vou marcar aqui as medidas em azul. E também as de 45 graus em verde. Bom, mas por que que eu estou frisando bastante o desenho das linhas inclinadas? É interessante a gente desenhar as linhas inclinadas para que a gente tenha linhas auxiliares para guia nas curvas, tá? Às vezes, para que a gente consiga modelar melhor o desenho da curva, é interessante que se lance mão das linhas inclinadas. Se eu quero desenhar uma curva com raio de 2 unidades de medida,
ou de uma unidade de medida, né? Vamos fazer o exemplo aqui para uma unidade de medida. Então, eu vou marcar nas linhas auxiliares essa uma unidade, aí eu vou gerar pontos para poder fazer o desenho da minha curva de forma mais adequada. Então, eu vou marcar sobre a linha inclinada aqui, ó, uma unidade de medida. Se eu quiser desenhar uma curva com a concavidade virada para dentro, uma unidade de medida. Opa, aqui não ficou tão bom. Aqui. Mas aqui em cima. Então, aí eu gerei pontos novos para poder fazer o desenho da minha curva, tá? Eu vou marcar aqui em vermelho os pontos do desenho da curva que foram gerados. De posse desses pontos, aí eu vou ter mais dados para poder fazer o traçado da minha curva, que pode ser de traço direto ou de traço emendado, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que ilustra o desenho da curva mão livre. Tá claro? E para fazer a curva com a concavidade virada para fora, das linhas tangenciais, né? Aí o que você vai fazer? Você vai marcar os pontos a partir do outro lado da diagonal do retângulo, né? Em vez de marcar os pontos a partir dessa diagonal aqui, da intersecção entre as tangentes, você vai marcar na diagonal oposta, né? Aí você vai marcar o tamanho do raio a partir... Agora aqui eu tenho que descer um pouquinho. A partir desse ponto aqui, ó. E aí, no caso da linha de 60 graus, aí a gente vai marcar. Aí, nesse caso aqui, é melhor marcar da de 45, da de 60 você vai ter que marcar desde o começo. Aqui, tá? Então, acaba sendo um pouquinho mais difícil de trabalhar. Aí, na de 45, eu vou utilizar esse ponto aqui auxiliar para fazer o traçado da minha curva. Tá claro? Gente, ficou alguma dúvida pendente sobre o exercício de curvas e de linhas inclinadas? Essa parte das curvas, acho que com a prática vai se tornando mais claro como fazer. Essa aqui tem que praticar bastante. Desenho de curvas não é simples. Bom,
Então, hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Caso tenham mais alguma dúvida, anotem, né? Na nossa próxima aula síncrona, vocês vão utilizar o espaço novamente para dúvidas e para feedback das atividades, tá bom? A Professora, ideia é na semana que vem já iniciar o desenho com de perspectiva. Então, é recomendável que já assistam também as videoaulas, né, de desenho de perspectiva, tá? Tanto de perspectiva isométrica quanto perspectiva cavaleira, assim como os exemplos exibidos nos tutoriais que estão indicados ali no Moodle. Tá claro? eu não tenho bem claro como fazer ainda os círculos, mas acho que determinando o centro e tentando pegar a medida do raio, professora? Exatamente. Ok. Bom, vou encerrar aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Bom dia, professora. Ah, pode conversar depois de eu encerrar aqui, ô José. Tá bom, pode ser. A gente já está no nosso horário de encerramento aqui. Tá bom.